Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 23º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações, etc. Ou então, também podemos utilizar estes dividendos para reinvestir e então criar aqui o efeito de juro composto com base nestes dividendos que podemos, utilizar para comprar mais ações se pelo menos estivermos a receber dividendos suficientes. Porque lembro que na Free24 apenas é possível comprar ações inteiras. Tal como podes ver, nós quando compramos aqui uma ação, nós somos os legítimos donos e por isso não nos permitem comprar ações fracionadas. Está bem? Agora quero partilhar contigo o meu portfólio. Neste momento está com um lucro de aproximadamente 400 euros, sendo que as minhas melhores posições neste momento é aqui a Nextera e a Altria. Depois também temos vários REITs com uma boa porcentagem, mas isto deve-se principalmente ao facto de terem aumentado a probabilidade da Fed diminuir a taxa de juros agora na próxima reunião. Por isso, neste momento encontra-se com um intervalo de 525 e 550 pontos base, por isso 5.25% e 5.50%, e a probabilidade de diminuírem por um intervalo entre 4.75% e 5% está mais elevada. Por isso, isto é um aspecto positivo para os REITs, está bem? Por isso, só para teres uma noção o porquê também terem subido. Mas bem, eu também quero partilhar aqui no Track Your Dividends, por isso, neste momento estou a receber cerca de 373 dólares anualmente, sendo que o portfólio yield neste momento é 5.20% aproximadamente. Por isso, não está nada mal, ok? Um portfólio beta próximo de 1. E se formos ver quanto é que eu estou a receber mensalmente, até está bastante equilibrado. Por isso, estamos aqui a ver que a média é cerca de 31 dólares, sendo que o máximo mensalmente são 35 e o mínimo são 29. Por isso, eu vou-me focar principalmente naquela empresa que eu acredito que tenha maior potencial e também pague bons dividendos. Mas antes de passar à minha aquisição, vamos ver os vossos comentários. Por isso, eu respondi a todos os comentários que aqui estão, está bem? E onde eu vou começar vai ser a partir das vossas sugestões. Por isso, começamos aqui pela AEP, American Electric Power, em que o dividend yield é 3.58%. Pronto, já é aceitável porque é superior a 3%, mas já sabes que eu gosto de ver o dividend yield. Primeiro, deixa-me ver aqui em termos de máximos, por isso tem tido aqui uma boa rentabilidade historicamente. No último ano teve aqui uma valorização de 21%, nada mal. No entanto, vamos ver aqui em termos de dividendos e safety. Por isso, tem crescido os seus dividendos há 14 anos consecutivos. A taxa de crescimento dos dividendos nos últimos 5 anos tem sido 5.70%, payout ratio 102, muito bem. Agora, vamos ver aqui o dividend safety. Por isso, aqui já aparece algo que para mim é impensável, que é o quê? Primeiro, tem um total debt to equity de 169% e ainda é superior à mediana do setor. Mesmo que a percentagem da mediana do setor já seja elevada, esta empresa ainda consegue ter uma percentagem superior. Para mim é um aspecto negativo. E depois tem um interest coverage baixíssimo, na minha opinião, 2.31, que ainda consegue ser abaixo da mediana do setor. Por isso, isto para mim são dois aspectos negativos, o que eu tenciono evitar. Passando à próxima, temos a TRNO, do qual tem um dividend yield de 2.73%. É assim, para o meu perfil e objetivos de investidor, isto era o suficiente já para excluir, porque para mim deve ter pelo menos uma porcentagem superior a 3%, a não ser que tivesse uma avaliação muito boa e que pudesse ter uma possível valorização mesmo muito elevada. No entanto, mesmo em termos de avaliação, vemos que está mal classificado, ok? Em termos de Enterprise Value to EBITDA, EBIT, Price to Sales, por isso temos aqui vários aspectos negativos que me faria logo descartar esta opção. Depois passamos à Unit. A Unit, temos logo aqui um aviso que tem aqui uma grande probabilidade ter um mau desempenho, mas não é por o Seeking Alpha estar-nos a avisar disso que realmente é uma má opção, por isso temos que ver muito mais para além disto. Agora, temos que o dividend yield é de 14.53% e quando temos dividendos tão elevados ainda temos que ter um cuidado adicional. Eu vou aqui em termos de dividend safety para ver, por isso eles aqui já classificam como algo negativo, eu já vou ver o porquê, mas podemos ver que não têm crescido os seus dividendos, tem aqui uma taxa de crescimento dos seus dividendos negativa. E se formos ver no Dividend Safety, o que é que nós temos aqui? Por isso, ok, isto é um REIT, por isso já excluiria para esta série. Depois também tem um interest coverage baixíssimo, ok? Por isso isto excluiria logo. E o Total Debt to Equity, nem sequer tenho aqui informações. Isto provavelmente é negativo, está bem? Por isso não mostram aqui como NM. Pronto, isto aqui são várias razões que me faz excluir logo esta opção para o meu perfil, está bem? Depois temos aqui a ORC, que tem um dividend yield super elevado de 18.18%, por isso estou curioso para ver em termos de segurança dos seus dividendos, mas também podemos ver que no último ano teve aqui um prejuízo de 22%, se vermos os máximos tem estado continuamente a descer, por isso isto faria-me automaticamente descartar esta opção, porque apesar de ter um bom dividend yield, se estiver continuamente a desvalorizar, então não vale a pena estarmos a receber bons dividendos, está bem? Nós queremos que haja estas duas coisas, que paguem bons dividendos e que esteja continuamente a valorizar, ok? São os dois muito importantes. Pronto. Então, dividend safety, deixa-me só ver aqui o que é que nós temos. Aliás, se nós formos atrás, até conseguimos ver que não tem crescido os seus dividendos, a taxa de crescimento é bastante negativa, tem um payout ratio de menos de 251%, por isso aqui temos várias faltas de informações em que mostra que tem um total debt to equity de 781%, sendo que a mediana do setor é 60%, por isso esta opção seria totalmente para excluir.
Depois temos a GNL, tem um dividend yield de 13,29%, muito bem. Depois tem tido uma queda de 25% no último ano, se for ver os máximos. Sim, também tem estado continuamente a cair. Por isso isto é outra opção que eu vou excluir, mas mesmo assim deixe-me lá ver aqui em termos de dividend safety, ou seja, a segurança dos seus dividendos. E o que é que podemos ver aqui? Primeiro, o interest coverage está baixíssimo, por isso isto faria-me logo descartar. E também tem um total debt to equity muito, mas muito elevado, mais que o dobro da mediana do setor. Ok, logo para descartar. Depois temos a Mafra, que também foi sugerida. Tem um dividend yield de 8,25%. Vamos ver aqui em termos de dividendos. Tem crescido apenas há um ano consecutivo e a sua taxa de crescimento dos dividendos é negativa. Também, apesar de não ser negativa por muito, é negativa. Em termos de dividend safety, o que é que nós temos aqui? Falta de informações, sendo que o total debt to equity até está aceitável. Deixa-me lá ver o interest coverage, mas o interest coverage está baixíssimo. Por isso, farei-me logo descartar esta opção. Por isso, dentro das opções que foram sugeridas, e atenção que eu agradeço pelas vossas sugestões, porque nunca se sabe se eu posso encontrar uma que realmente veja que é uma possível grande oportunidade e acabe por adquirir para os meus objetivos e perfil de investidor. Está bem? Por isso, continuem a sugerir, eu vou continuar a ver. Pode ser que haja uma que realmente veja que poderá ter muito potencial. De qualquer modo, eu também estive a ver estas que têm um elevado dividend yield, mas não é por ter um elevado dividend yield que é uma boa opção, ok? Porque estão continuamente a desvalorizar, por isso iria logo de excluir. Depois também utilizei aqui a minha tabela, que ainda não está atualizada, mas será atualizada no futuro, mas ainda poderá demorar, visto que existem outras coisas com maior prioridade pendentes. De qualquer forma, eu tive em principal consideração as empresas que são Dividend King, por isso estas que têm pago e crescido os seus dividendos há pelo menos 50 anos consecutivos, e também as aristocratas, que a única diferença é, em vez de ser há 50 anos, é há 25 anos consecutivos, pelo menos 25 anos consecutivos, e também que façam parte do S&P 500, sendo que uma se destacou, que foi aqui a Chevron, após ter visto várias, também. Aqui, quando eu criei esta tabela, ela estava com um dividend yield de 3,49%, está bem? Sendo que agora está com um dividend yield de 4,55%, por isso muito mais aliciante. Esta empresa é sem dúvida um dividendo aristocrata, está bem? Por isso tem-se também em consideração, e eu quero aproveitar esta empresa principalmente devido à queda recente, ou seja, os mercados estiveram a cair, está bem? E a Chevron também teve aqui uma grande queda. É verdade que em pré-market já está a subir aqui 1,31%, mas eu quero aproveitar o quanto antes porque esta queda pode não durar para sempre, depois pode recuperar. Eu quero ver se consigo adquirir nestes valores, está bem? Ainda por cima eu adquiro nesta série cerca de $300, por isso comprar aqui duas ações acho que é o ideal. Pronto, em termos de análise técnica, e talvez aquilo que eu realmente quero destacar é que teve logo aqui um sinal do Super RSI. Ou seja, deixa-me só assinalar para tu veres, aqui o Super RSI deu um sinal de compra e eu quero aproveitar esse mesmo sinal, está bem? Agora também temos aqui alguns sinais do FM System que poderá continuar a cair. No Simple Moving Average com inputs de curto prazo ainda não cruzou para a subida, está bem? Por isso no curto prazo ainda pode ter aqui mais uma queda, mas eu acredito que, visto que o pré-market já está positivo, poderá começar a subir a partir daqui. Depois, em termos de Exponential Moving Average com inputs de médio prazo, podemos ver que ainda está para queda neste momento, mas que pode cruzar para breve. A verdade é que a Exponential Moving Average tem cruzado várias vezes devido a toda esta oscilação nestes níveis que consolidou. Por isso deixa-me só colocar aqui um nível horizontal para tu entenderes quais foram os níveis que consolidou, e por isso a Exponential Moving Average não tem sido muito eficaz, está bem? Porque tem cruzado várias vezes e isto não me permite tirar nenhumas conclusões, está bem? Por isso isto é em termos de análise técnica, dá uma maior prioridade ao Super RSI, mas agora vamos passar para a análise fundamental. Por isso, em termos de dividend yield, aos 4,55% que eu já tinha dito anteriormente, ok? Um price to earnings ratio de 12,20, sendo que tem crescido e pago os seus dividendos há 36 anos consecutivos, sendo que a taxa de crescimento dos seus dividendos nos últimos 5 anos está nos 6,33%, o que eu acho que até é elevada. Deixa-me só ver em comparação com a mediana do setor. Ok, em comparação com a mediana do setor não é de facto elevada, mas mesmo assim eu acredito que não seja má. Depois tem um payout ratio de 52,42% e em termos de dividend safety, tal como podemos ver, tem um interest coverage bastante elevado de 53,21%, sendo que a mediana do setor está nos 5,42%. Em termos de total debt to equity é apenas de 13,51%, sendo que a mediana do setor está nos 52,64%, e para mim isto são logo aspectos positivos. Depois, se formos ver em termos de avaliação, está mediana, ou seja, tanto em termos de price to earnings, enterprise value to sales, enterprise value to EBIT e price to sales, está tudo mediano, ou seja, de encontro à mediana do setor, ok? Por isso não está nada de impressionante. Depois, se virmos em termos de crescimento, aqui se calhar é que diria que são os aspectos mais negativos, porque em termos de crescimento os seus rendimentos está negativo. É verdade que a mediana do setor também está, mas está abaixo da mediana do setor. Em termos de EBITDA e EBIT também. Se olharmos, por exemplo, para o crescimento do return on equity, também está negativo. É verdade que a mediana do setor também está negativa, mas
pelo menos esta empresa está abaixo da mediana do setor. Ok, em termos de crescimento, eu diria que é o aspecto mais negativo. Mesmo em termos de crescimento do cash flow operacional, continua negativo, abaixo da mediana do setor. Ok, por isso, em termos de crescimento, é sem dúvida os aspectos mais negativos que pelo menos eu estou a encontrar. Depois, para ver o quão lucrativa esta empresa, realmente é uma empresa que de facto é lucrativa. Mas se compararmos com a mediana do setor, pronto, também não é nada de especial. Porquê? Porque a margem do resultado líquido está nos 9,59%, que está um pouco abaixo da mediana do setor. Mesmo em termos de EBIT e EBITDA está abaixo da mediana do setor. E em termos de resultado bruto também está um pouco abaixo. Está mais ou menos ela por ela, mas está abaixo. Depois, se olharmos para o Return on Equity, Return on Capital e Return on Assets, está um bocadinho superior. Aliás, no Return on Equity nem sequer está superior, está ligeiramente inferior. Mas isto para mim não é o suficiente para dizerem aqui uma classificação de A+, está bem? É verdade que em termos de Cash from Operations, de facto é muito, mas muito superior à mediana do setor, mas mesmo assim temos que ter em consideração todos os outros pontos e por isso eu acho que é um exagero eles terem classificado como um A+, aqui tendo em conta todos estes critérios. Pronto, agora vamos utilizar outra fonte e eu quero ver aqui no Guru Focus. Por isso, aqui dizem que é uma empresa muito pouco previsível, está bem? Por isso é muito imprevisível o seu movimento, onde é aqui que classificam como 1 em 5, em termos de previsibilidade. Depois, com base no seu valor justo, diz que está subvalorizado ligeiramente, está bem? Por isso não está muito subvalorizado, mas está um pouco. E sendo que 2024 tem sido o melhor ano para esta empresa em termos de valor justo, ou seja, se virmos 2023, 2022, por exemplo, temos visto que com base em vários modelos, ok, tem sido bastante negativo, está bem? Pelo menos comparativamente a 2024. É claro que pode haver aqui um ano ou outro que poderá talvez ser melhor, mas 2024, pelo menos com base nos modelos que o Guru Focus mostrou nos últimos pelo menos 5 anos, tem sido aqui o melhor ano em termos de valor justo. No entanto, o valor justo que se encontra neste momento é apenas de 160,83, ou seja, está apenas 10,94% abaixo do preço atual. Por isso está subvalorizado, mas não é por muito. No entanto, na pior altura do Covid-19, mostrou aqui um potencial de, deixa-me cá ver, 46,23%, mas isto foi na pior altura do Covid-19. Aliás, na altura do Covid-19 houveram mesmo várias oportunidades. Mas pronto, vamos focar-nos no presente, que é isso que interessa. Agora, em termos da classificação que o Guru Focus dão 7 em 10 em termos de saúde financeira, 6 em 10 do quão lucrativa a empresa, 7 em 10 do crescimento da mesma e também, pronto, aquilo que nós já vimos do cálculo do valor justo, 7 em 10. Aumentam 7 em 10 e dão aqui um score total de 84. Por isso, um dos mais altos relativamente a empresas comparáveis. Só temos aqui uma mais alta, por muito pouco, que é a National Fuel Gas, e mesmo assim tem um market cap muito, mas muito inferior, por isso o risco é muito superior aqui à Chevron. Está bem? Por isso eu queria partilhar isto contigo, porque realmente acho que esta empresa pode ter aqui algum potencial e por isso acho que deves pelo menos colocar esta empresa na watchlist. Depois, o que é que nós podemos ver mais? Podemos ver aqui a dissecar a demonstração de resultados, ou seja, começamos pelos rendimentos, que são 197 bis aproximadamente, depois aposto os custos dos produtos vendidos e também os custos operacionais, juros e também o pagamento de impostos, temos aqui um resultado líquido próximo de 21 bis, ou seja, sobra aqui cerca de 11% sensivelmente, está bem? Depois também temos aqui a dissecar a demonstração da posição financeira, ou seja, o balanço, por isso entre os ativos, e depois o que está a vermelho são os passivos e o que está a verde são os capitais próprios, está bem? Sendo que mesmo dentro dos capitais próprios temos aqui para treasury stock, outros acumulados, etc. Depois aqui a demonstração dos fluxos de caixa e depois mais abaixo, que eu queria só finalizar com isto, temos aqui a análise de Dupont, ok? Para dissecar o return on equity, isto caso seja do teu interesse. Pronto, então agora passamos para outra fonte, que é o Finbox. Por isso o Finbox, utilizando o Discounted Cash Flow, Gordon Growth Rate nos últimos 5 anos, diz que existe um possível upside de 22,40%. Se utilizarmos os multiples com base no Enterprise Value to EBIT, temos aqui uma possível desvalorização de 3,90%. E se utilizarmos novamente os multiples, mas com base no Price to Earnings Ratio, temos aqui uma possível valorização de 10,20%. Estas são as empresas comparáveis, ok? É claro que tinha que estar aqui a ExxonMobil. E assim sendo, passamos para outra fonte, que agora eu quero utilizar o Simple Wall Street, que diz que está subvalorizado por 57,60%, o que eu acho que é um exagero, está bem? Mas se isto fosse verdade, então haveria aqui um possível potencial de 337 dividido por 143, uma possível valorização de 135% aproximadamente, o que não é nada mau, como é óbvio, mas eu acho que aqui no Simple Wall Street exagera um pouco. Depois, em termos de crescimento, como já vimos anteriormente, este seria um dos aspectos mais negativos, mas mesmo assim, em termos de projeções de crescimento anual dos seus earnings, até que não está muito abaixo da indústria, só está relativamente abaixo do mercado. Depois, relativamente às projeções do crescimento anual dos seus rendimentos, aqui sim está abaixo da indústria, não por muito, mas está abaixo, e abaixo do mercado.
Por isso sim, eu acho que em termos de crescimento seria o aspecto mais negativo desta empresa. Depois, em termos de saúde financeira, acredito que possa ser um dos aspectos mais fortes, porque tem ativos correntes superiores aos passivos correntes, ativos não correntes superiores aos passivos não correntes. É claro que também gostaríamos que tivessem ativos correntes tanto superior aos passivos correntes como aos passivos não correntes, mas também não podemos pedir tudo. Depois, aqui abaixo tem um total debt to equity de 13,50%, que na minha opinião até é bastante bom, sendo que eles já tiveram um total debt to equity de cerca de 34,20%. Por isso nunca foi muito alto, sempre foi controlado, mas neste momento até está melhor do que no passado. Depois, vendo os critérios relativamente aos seus dividendos, podemos ver que apenas falham numa coisa, que é o dividend yield, ou seja, eles estão a pagar 4,55%, sendo que os outros players, ou seja, as outras empresas comparáveis dentro do mercado americano, estão a pagar 4,57%. Por isso, aqui apenas está uma cruz porque eles falharam por 0,02%. Pronto, eles pagam bons dividendos, eu não vou ter isto em consideração porque de facto eles passam em todos os critérios. Tem um dividend yield de 4,60% aproximadamente neste momento, um payout ratio de 62% e também tem tido aqui um bom crescimento dos seus dividendos, está bem? Por isso, tendo tudo isto em consideração, acredito que seja uma boa empresa para adquirir para mim, está bem? Para o meu perfil e objetivos. Agora, eu também quero partilhar contigo que houveram vendas por parte dos insiders nos últimos 3 meses e também nos últimos 6 meses, ok? E nos últimos 6 meses até foram vendas significativas. Pronto, isto para a tua informação. Pois, o Stock Rover diz que existe uma margem de segurança de 5%, sendo o Value Score 78%, Growth Score de 46%, Quality Score de 92% e Sentimento de 11%. Atenção que isto é tudo classificações em 100%. Ok, 78 em 100, 92 em 100, pronto. Depois, aqui a classificação que dão é de compra, mas quase a aproximar-se de um strong buy, ok, de uma compra forte. Pronto, agora passando a outra fonte, temos aqui o Alpha Spread, que diz que está subvalorizado por 25%. Isto no cenário base, porque no melhor cenário diz que está subvalorizado por 53% e no pior cenário diz que está sobrevalorizado por 14%. Depois, utilizando o Market Beat, diz que, com base na classificação de analistas, que é uma compra moderada, sendo o possível upside de 28,40%. Por isso, eu estou a ver aqui vários aspectos positivos para adquirir esta empresa e eu quero aproveitar esta altura em específica, porque a mesma teve aqui uma grande queda recentemente. Estamos a falar de uma queda de aproximadamente 10%, se não me engano. Por isso, sim, cerca de 10% é uma queda significativa e eu quero aproveitar estes saldos para então fazer a minha aquisição. Agora, antes de fazer a minha aquisição, quero partilhar contigo que neste momento a Firm24 está com uma campanha até 31 de agosto, que é possível ganhar até 20 ações dependendo do montante que depositamos. No entanto, eu também quero salientar que isto é apenas possível para contas que foram criadas a partir de 1 de maio. Por isso, contas que foram criadas antes não conseguem usufruir desta campanha, está bem? Isto para o teu conhecimento, para ver total transparência e não te enganares caso penses que poderás usufruir desta campanha e depois não podes devido a esta mesma razão, ok? É importante ler as condições, eu apenas me adiantei para te poupar algum trabalho e também tempo, mas pronto, vou fazer então a minha aquisição aqui na Firm24, por isso está aqui o meu portfólio, neste momento está com cerca de 390, por isso muito próximo de 400 e vou procurar por Chevron, por isso CVX, aqui está, Bolsa dos Estados Unidos. E agora tenho que iniciar uma sessão, por isso ir aqui ao meu telemóvel, clicar na notificação, ok, passar aqui o código QR no instante, pronto, agora já deu. Agora eu vou adquirir, mas o mercado ainda não está aberto, por isso eu acho que ainda não está, são 1h30, penso que abre às 2, mas mesmo assim eu posso tentar, ou seja, aqui 2 aquisições, aqui está, deixa-me ver se tenho saldo suficiente. Tenho 404 de saldo, por isso tenho o suficiente para comprar 2. São aproximadamente $290, por isso muito próximo dos 300 que eu queria. E colocar ordem de compra, confirmar compra. Deixa-me lá ver se consigo. Pois o mercado ainda não está aberto, por isso não me é possível. Ok, aqui em ordens eu vou cancelar porque está ativa. Por isso não vale a pena. Quer dizer, isto poderia logo executar assim que o mercado abrisse. Mas não, eu vou esperar e vou gravar novamente depois quando o mercado abrir, está bem? Por isso é só aguardar um pouco e até já. Muito bem, o mercado já está aberto e já obtivemos aqui a confirmação do Super RSI. Por isso, agora após o mercado ter aberto, já está com uma valorização de 1,24%. O mercado está a oscilar até bastante, mas de qualquer modo eu não vou perder mais tempo e vou já comprar. Por isso, aqui está, Chevron, são 2 ações, $290 aproximadamente, colocar ordem de compra e confirmar compra. Esta notificação a vermelho foi do mercado antes de abrir e pronto, está feita a aquisição. Chevron está aqui, 2 aquisições feitas a 145 cada. Agora o que me resta fazer é colocar aqui no Track Your Dividends, por isso Workaholic 2.0 aqui no portfólio, muito bem. Agora Add Holding e agora eu quero CVX. Está aqui o ticker, agora foram 2, só confirmar aqui novamente, foi 145,03, 145,03, ok, Add Holding
E pronto, adicionamos aqui ao portfólio. Por isso a aquisição para este mês está feita. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar. E até uma próxima.